Olá, seja bem-vindo à nossa nona aula do treinamento de formação de líderes de pequeno grupo. Nessa aula, nós veremos um pouquinho sobre como resolver os conflitos no pequeno grupo. Jesus nos ensinou que ele veio para salvar a todos os pecadores e doentes, e os levarem a se arrependerem dos seus pecados e se tornarem filhos de Deus, assim como está escrito. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículos 12 e 13. Por isso, a igreja está repleta de pessoas falhas, mas que buscam ter uma vida reta e em santidade. Seu pequeno grupo não será diferente. Muitos chegarão com vidas cheias de machucados, mágoas, traumas, situações muito difíceis. Por isso, peça ao Senhor sabedoria para aconselhar e cuidar dessas pessoas. Nos casos mais graves e que você entenda que não tem sabedoria o suficiente para aconselhar, peça para que a pessoa converse com o pastor da sua igreja. Não tente aconselhar sobre algo que você não conhece ou ainda não entende. Seja cauteloso. Mas também podem chegar pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Pessoas orgulhosas que o único objetivo é confrontar o líder e a liderança da igreja, causar polêmicas, desviar os irmãos da igreja, tentando provar que pecados na verdade não são pecados. E para esses o tratamento é um pouco diferente. Por isso é necessário que você esteja atento se chegar alguém com essas características no seu grupo, semelhante a um lobo vestido de ovelha. Outra situação que pode surgir no seu pequeno grupo são fofocas. Alguém falou que alguém fez alguma coisa que é errada. E a história, que muitas vezes nem era verdade, acaba contaminando o grupo, criando divisões e conflitos entre os frequentadores. Para todos os problemas, independente do que acontecer, procure seguir os passos a seguir. Identificando o problema e de onde ele surgiu. Se uma situação chegou diante de você, a primeira atitude a ser tomada é buscar a origem do problema. Quem contou a fofoca, quem está causando o conflito, quem são os envolvidos na situação. Se você realmente não conseguir saber o que está acontecendo, apenas sabe que tem alguma coisa errada, você pode tirar um momento da sua reunião e falar abertamente para os frequentadores do pequeno grupo como exemplo a seguir. Tenho observado que algumas coisas que não são legais estão acontecendo entre vocês, e isso não é bom para o grupo, e por isso eu gostaria que ao final da reunião ou em outro momento, os envolvidos na situação viessem conversar comigo. Nós estamos aqui para buscarmos a Deus juntos, e a palavra de Deus é bem clara quando diz que uma casa dividida não prosperará. Por isso precisamos resolver essa situação. Eu não sei o que aconteceu e não estou aqui para julgar ninguém, mas me disponho a ajudar a resolver o problema que está acontecendo. Seja claro e muito firme em suas palavras. Os frequentadores têm que entender que esse tipo de situação é inadmissível dentro do pequeno grupo. Isso envergonha o nome de Jesus e traz desconforto para os visitantes que ainda não se converteram e passam por um pequeno grupo em que os próprios frequentadores não têm um bom relacionamento entre si. Resolva o conflito o mais rápido possível. Não deixe o tempo passar ou ignore a situação, pois a bola de neve só tende a ficar cada vez maior. Confrontando o responsável em amor. Identificada a raiz do problema e os envolvidos, temos como base bíblica para a resolução de conflitos no pequeno grupo o seguinte texto da Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mateus 18, versículos 15 ao 17. Após identificar quem são os responsáveis pelo conflito, chame-os a sós, marque um horário para conversarem fora do período da reunião do grupo e converse com eles. Ouça as histórias e argumentos de cada um. Deixe-os falar e, com base no que está acontecendo, exorte-os segundo as Escrituras. Fale com amor, não julgue ou condene ninguém, mas mostre o que está errado e por que é errado. Mostre o caminho certo e por que ele deve seguir o caminho certo. Se for necessário que a pessoa peça perdão para o outro irmão e possa estar magoado pela situação, então aconselhe que ele faça isso. Não deixe o conflito crescer e atrapalhar todo o trabalho que já foi investido nas pessoas do pequeno grupo. Se
Se a pessoa não for convertida ainda e não se arrepender do que fez, ou até continuar cometendo o mesmo erro, faça como a palavra diz. Chame seu supervisor ou pastor e se reúna com a pessoa, mostrando que ela precisa mudar de atitude, pois não está coerente com os ensinamentos de Jesus. Se ainda assim a pessoa continuar causando divisões, converse com seu pastor, porque pode ser necessário que você tenha que pedir para ela se retirar do seu pequeno grupo. Isso é muito triste e ninguém quer fazer isso. Mas às vezes é necessário, pois não podemos deixar que os outros se desviem da verdade por conta de uma pessoa que não quer ter uma vida de compromisso com Jesus. Conversando com o grupo. Quando o conflito ou fofoca já se espalhou para todos do pequeno grupo, é importante em um momento apropriado da reunião, após já ter resolvido o conflito com os responsáveis, esclarecer diante de todos que a situação que ocorreu já foi resolvida. Você deve salientar que esse tipo de situação não é admissível no grupo e que se alguém estiver chateado com alguma coisa ou ouviu falar de alguém do grupo ter feito algo errado, enfim, independente do que acontecer, a pessoa deve primeiramente relatar a situação para você e não fazer fofoca dentro do grupo. Lembre-se que é interessante neste momento não citar o nome dos envolvidos. Não exponha ninguém, até porque o problema já foi solucionado e não vai edificar em nada expor alguém. Porém, se o problema for algo relacionado à vida pessoal de um dos frequentadores, você deve pedir permissão para o frequentador e pode conversar a respeito com todo o grupo e somente converse se for autorizado. Converse com os integrantes do grupo mostrando que eles são uma família em Cristo e precisam amar um ao outro e se respeitarem. Eles precisam entender que dentro do grupo existem mais pessoas maduras na fé e outras que ainda estão conhecendo a Jesus. Por isso, todos precisam contribuir para o crescimento do grupo, ajudando um ao outro e tendo paciência com as situações que acontecem, não fazendo julgamentos. No caso de você ter que pedir para alguém se retirar do pequeno grupo, exponha para o grupo que as atitudes da pessoa não estavam trazendo edificação e que foi conversado com a pessoa várias vezes antes de você tomar essa decisão. Explique que nesse momento o grupo deve orar por ela para que ela possa tomar atitudes corretas e ter uma vida de compromisso com Deus. Estipulando regras no pequeno grupo. É importante estipular algumas regras para o bom convívio de todos do pequeno grupo. E hoje em dia, com os grupos de trocas de mensagens e grupos de redes sociais, o líder precisa estipular algumas regras que digam o que se pode fazer no pequeno grupo e o que não se deve fazer. Isso também para os tipos de mensagens que cada um pode postar no grupo do WhatsApp ou do Facebook. Não é grosseiro estipular regras, mas sensato para que ninguém se sinta ofendido por alguma postagem ou saiam do foco durante as reuniões. Algumas regras que você pode aderir no seu pequeno grupo são: Jesus deve ser o centro e o foco principal das reuniões. Não ter conversas paralelas durante as atividades da reunião, seja no louvor, na dinâmica ou no momento da mensagem. Respeitar a opinião de todos do grupo. Não levantar questões polêmicas nas reuniões que estejam fora do tema da reunião. Chegar no horário e respeitar o horário de término. Respeitar o líder. Respeitar as regras da igreja. Não utilizar um linguajar grosseiro. Algumas regras que você também pode utilizar nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O foco do grupo é o crescimento espiritual, então está permitido compartilhar em mensagens e hinos que contribuam para isso. Não é permitido compartilhar ou postar vídeos, gifs, tirinhas com palavrões de teor vulgar, ofensivos a qualquer pessoa, ideais políticos e que vão contra o que a Bíblia nos ensina. Não é permitido compartilhar vídeos que ridicularizem igrejas, pastores e cantores, mesmo sendo de outras denominações. Se você não concorda com algo, ore e coloque isso diante de Deus. Não é permitido pegar o contato dos frequentadores do grupo sem a permissão do mesmo. Caso queira discutir algum assunto mais polêmico ou tenha dúvida em relação a algum texto da Bíblia, enviar primeiramente para o líder e, se ele autorizar, pode-se enviar a mensagem para o grupo ou postar na rede social. Não é permitido convidar os frequentadores para eventos não cristãos através do grupo, como shows, concertos, apresentações, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos de regras. Você pode acrescentar ou tirar alguma regra conforme achar melhor. Envie as regras para o seu grupo do WhatsApp ou para o grupo da rede social assim que você criar ele, deixando bem claro para todos o que convém e o que não convém naquele meio de comunicação. Evitando problemas futuros.
Se o líder estipular regras para o seu pequeno grupo e nos meios de comunicação que utiliza, acompanhar bem os seus liderados, se ele der auxílio aos líderes auxiliares e investir no discipulado dos visitantes não cristãos, com certeza ele estará evitando problemas futuros dentro do seu grupo. Porém, a principal atitude que o líder deve ter para evitar esses problemas é orar pelos frequentadores e visitantes do seu grupo. Toda batalha, primeiramente, é espiritual. Para ser vencida, é necessário colocar os joelhos no chão e orar. Tenha certeza que isso já evitará muitos aborrecimentos e conflitos no seu pequeno grupo. Agora que você já sabe como evitar conflitos no pequeno grupo, veja na próxima aula como você pode aconselhar as pessoas no seu grupo. Nos vemos na próxima aula.